Eles sabem chamar os líderes do time. Chamaram os líderes do time ontem. Seria aí, os líderes do time que foram chamados: Pedro Rocha, o goleiro, Marcelo, Angel, e mais uns 3 lá foram chamados. Camutanga. E aí, meu irmão, qual é a parada? E aí, cara, o grupo também precisa cobrar dos jogadores que eles acham que não estão entregando, pô. Epa, vem cá, dá uma segurada em rede social, doido. Dê uma segurada, hein, porque senão vai ficar complicando a gente aqui, pô. Ontem na reapresentação, o Marquinho Maromba chamou o grupo, bateu uma resenha. Não, no domingo à tarde já a diretoria conversou. É claro que numa reunião, uns vão dizer, pô, vamos trocar, outros vão dizer, vamos segurar, outros vão dizer, eu estou na dúvida e tudo mais. Tá? Aí, no final da reunião, gente forte e de palavra forte dentro do clube disseram, cara, vamos apostar, porque trocar de treinador é igual separar da mulher. Né? Tu vais ter que pagar pensão, tu vai ter que começar a tua vida toda de novo, tu vai ver os filhos a mando do juiz, não é isso? Aquela coisa todinha. Aí vai ser complicado. Tu vai gastar mais. E aí, eles entenderam o seguinte, cara, a gente não sai da 5ª colocação, a gente está muito perto. Trocar agora vai ser uma confusão, mesmo o torcedor já estando chateado. Bora para esse jogo contra o Curitiba. E o valor entra nessa conta aí também? Não, porque são 750 mil. 750 mil para o Remo representa R$75 para a gente. É entendeu? troco. É troco. O Remo é um time rico. E aí o que acontece, gente? Aí chamaram o grupo, deram essa tranquilidade pro grupo, disseram, olha, a gente não vai trocar, mas se vocês continuarem não jogando porra nenhuma, vocês vão derrubar o treinador, o cara vai ter que sair, vai vir um outro para cá, vai ter que começar o processo tudo de novo, bora jogar? Os caras, não, beleza. Chamaram o treinador, a comissão técnica, olha, vamos continuar apoiando, tá precisando do quê? Por que tá acontecendo tal coisa? Por que o time não tá ganhando? O que tá acontecendo? Foi dada a explicação lá, ora, pois. Então, entende-se também que o time não está 100% fisicamente todo mundo igual, porque chegaram jogadores na semana passada, na semana retrasada. Tem jogador que não tem um mês de Baianão ainda e já é titular do time, por achar que não tem jogador para aquela posição, por isso que foi contratado e botado, como é o caso do Nicolás. Então, cara, a mensagem da diretoria é essa. A gente confia no grupo, confia na comissão técnica, bora para o jogo lá em Curitiba. Perdendo o jogo em Curitiba, o técnico sai, a diretoria afirma que não, que vai esperar o jogo contra o Criciúma em Belém. Porque perder para o Curitiba em Curitiba, que é líder da competição, não é perder para o Timbolão, não é perder para o Botafogo em Belém. Correto? Sim, é bem diferente. Então, cara, e a diretoria sabe sim, os jogadores também sabem, e o treinador também sabe que eles estão pegando porrada do torcedor na rede social. Eles estão muito... O treinador sabe que se for fazer uma pesquisa hoje, até quem acha que ele não tem que sair e não conhece futebol diz, tem que sair o treinador. Entendeu? Então é essa a parada. Ao mesmo tempo, há uma avaliação dentro do clube que é a seguinte. Cara, a gente veio da Série C, a gente está com uma campanha surpreendente na Série B. Times que vieram da Série A, milionários, e com estrutura infinitamente maior que a nossa, estão abaixo da gente. Mas aí se tu dissesse para o torcedor, ele vai dizer o seguinte, esse é o profissional que pensa assim, né? O torcedor vai dizer, pensamento pequeno, pensamento de cachorro vira-lata, entendeu? Então eles passam por tudo isso, tem todo esse pensamento, tem toda essa colocação na cabeça da diretoria do Clube do Remo. Então é isso que eu queria dizer, desculpem colegas de eu ter usado muito tempo para falar, mas foi isso que eu ouvi ontem de pelo menos 3 pessoas que dirigem o Clube do Remo. Então está nessa pegada aí. Eles sabem que estão pegando escroteada, eles sabem, chamaram os líderes do time ontem. Seria aí, os líderes do time que foram chamados, Pedro Rocha, o goleiro, Marcelo, Angel, e mais uns 3 lá foram chamados. Camutanga. E aí, meu irmão, qual é a parada?
E aí, cara, o grupo também precisa cobrar dos jogadores que eles acham que não estão entregando, pô. Epa, vem cá, dá uma segurada em rede social, doido. Dê uma segurada, porque senão vai ficar complicando a gente aqui, pô. Entendeu? Então tá essa história que tá nessa situação, galera. E até um ponto que chama a atenção é justamente esse movimento, né, da foto nas redes sociais. O João até trouxe a lista ali, mais de 20 jogadores publicaram ali. Cara, eu acho até um movimento que é para passar essa mensagem de que o time tá unido e tudo mais. Só que o João até falou hoje que foi a primeira vez, né, João, que tu viste isso indo lá no Baianão. Eu tive ontem lá no Baianão. E antes do treino começar... Você foi levar seu apoio? Eu fui conferir. Fez parte da roda lá. Eu fui conferir como o treinamento, né? Porque das vezes que eu vou lá, foi a primeira vez que eu vi acontecer, tá? Pode ter acontecido até antes, mas eu posso falar por mim do que eu vi. Antes do treino começar, normalmente os caras ficam ali batendo uma bola, fazendo um bobinho para começar a já dar uma pré-aquecida, né? Mas todo mundo foi chamado, comissão técnica inteira. Todos os jogadores fizeram uma roda ali dentro do campo, puxaram um discurso, né? Teve ali um membro da comissão que puxou ali um discurso, depois os caras fizeram uma oração, e isso aí passou uns 10, 15 minutos de papo, para enfim começar o treinamento, né? E o Antônio Oliveira, dá para notar também um pouco isso, que ele tenta no dia a dia ser a pessoa mais amigável que ele pode com os jogadores, sabe? No trato, no quesito de tentar criar um laço com eles. Por exemplo, uma cena que também, pelo menos eu não costumo ver, das vezes que eu fui tanto Remo quanto o Paysandu, o treinador correndo junto com os caras, sabe? Em volta ali do gramado. A gente tem inclusive essa imagem que tá passando agora no YouTube, do Antônio Oliveira correndo, inclusive, com alguns jogadores ditos deve ter jogador aí que quer passar a perna nele para ele cair. Aí eu já não sei. Ele não tá botando o titular. Aí a gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um. Mas foi demonstrado em vários momentos ontem, no treinamento, essa questão da união. Até que foi externado também pelas imagens que o clube divulgou nas redes sociais. Pois é. Só que, assim, dependendo do que se fala, parece que há uma satisfação com a quinta posição e acabou-se, mas não há, cara. E vou falar uma coisa aqui, não em defesa dos caras, mas assim, é um pensamento meu mesmo. Nós somos torcedores do futebol paraense e a gente, ganhando ou perdendo, a gente vai estar por aqui e vai estar torcendo esse ano. Esses caras é a profissão deles. Sim. É a família deles que vai comer melhor ou não, eles subindo para uma Série A de Campeonato Brasileiro, ganhando uma grande premiação, ganhando mercado e tudo mais. Só que isso contrasta quando dentro de campo tu perde a bola e não morde o saco do cara. Aí fica essa dúvida na cabeça do torcedor. Tu vê um Botafogo com a bola pressionando num Mangueirão lotado. Porque quem tem que ser chato somos nós. Porque se o Remo não joga porra nenhuma naquele segundo tempo, mas mantém um placar de 1-0, a gente ia quebrar os caras aqui, mas a torcida estava feliz da vida que o Remo estava estabelecido. E a gente ia ser acusado de ser secador. Gente ia ser mas é o nosso papel, cara. A gente tem que analisar tecnicamente e taticamente. Se a gente for ficar comentando o resultado aqui, comentar resultado... Não tem nem programa. Comentar resultado é assim. Vamos lá, que o Paysandu foi jogar contra quem? A Chape. Aí o Paysandu chegou lá com 11 zagueiros... Tá? Se defendeu 89 minutos. No minuto 90, o Paysandu ganhou um escanteio, que foi o único no jogo. Aí ele fez o gol. Aí a gente vai comentar o quê? O resultado. Porque o jogo que o Paysandu fez, e vai dizer que deu certo, porque botaram todo mundo lá atrás e ficou covarde o jogo todo. Aí, o torcedor ele fica nessa pegada. Se tu ganha sem jogar porcaria nenhuma, mas também o time tem que jogar, meu irmão. Não sei o quê. Tu não vê o do Flamengo? O do Flamengo... Eu falei isso hoje. Tu falou isso hoje, eu ouvi. O do Flamengo, quando o Flamengo ganha de 1-0 ou empata, que é inaceitável na cabeça do torcedor, pelo quanto o Flamengo investe, e já vai ser de novo, vai faturar no ano mais de 1,5 bi. Botaram em xeque já o técnico do Flamengo. No Palmeiras, o Palmeiras perde pro Corinthians, a Copa do Brasil lá. Agora, o Abel não presta mais pra... O Abel é antipático, é horrível, mas eu queria ele sendo treinador no meu time, beleza? O português,
ele tem um problema. Só vai acabar esse problema do português. Não vai adiantar nem o Remo ganhar 3 seguidas, não. Jogando mal mesmo e tal. Quando ele ganhar o repá. Porque aquela derrota no repá do português tá marcada na testa dele e acabou-se. Mas até o repá tem muito jogo, né? Tem, exatamente. Tem 10 rodadas, tem 9, na verdade, 9 rodadas até o repá, né? Eu tô limpo, eu tô com a consciência tranquila, porque eu falei aqui nesse microfone, nessa mesma cadeira, nesse mesmo estúdio, na frente dos senhores. E para a audiência também. No final de julho eu falei isso aqui. Eu disse: o Remo vai precisar até setembro para ter um time uniforme fisicamente, entrosado e tecnicamente. Se vai passar a ganhar, não sei, mas jogar melhor há uma grande chance. E até lá é rezar para não perder tanto e somar o maior número de pontos. Porque não existe milagre, cara. E a gente está vendo, foi o que eu comparei hoje. Tu vai trazer um treinador amanhã? A gente está falando isso do Flamengo. Tu vai trazer um treinador amanhã? Aí ele vai escalar o time do Remo, certo? Aí o Pavani, abriu minha perna. Aí o Marrone, abriu minha perna. O zagueiro capitão, abriu minha perna. O volante que veio, que era do Corinthians, o Cantídio, abriu minha perna. O Marcelinho, meu coração não está batendo direito. Isso o Caio Vinícius vai dizer assim: eu cansei, tô com 20 minutos de segundo tempo, tô com a perna pro ar. O outro volante que jogava, que eu não gostava, mas jogava, o Luan, está machucado até hoje, igual o Rossi. Né? As 2 pernas. Igual o Rossi. O zagueiro louro, agora que está voltando a treinar, que estava com a cara quebrada. Ninguém vê isso. Mas ninguém vê isso. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, Messi careca não pode jogar mais de 20 minutos. O Matheus, eu acho que vai falar sobre isso. Não é passar a mão no treinador, é entender os motivos pelo que estou falando de jogador, não estou falando mas cobrar também o treinador pelas escolhas dele. Que foi o Matheus, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele não foi obrigado a escalar o Nico logo de cara no time titular. Beleza, tinha um questionamento ali ao Janderson, e a gente mesmo questiona o desempenho do Janderson, mas não tinha só o Nico para ser titular naquela partida. Ele tinha sido apresentado acho que 2 dias antes. Assim como, por exemplo, no último jogo, ele não foi obrigado a tirar o Marrone da posição dele, que ele vinha jogando bem, que é a ponta direita, coloca o Nico, joga meio que sem meio campista e acaba não tendo a construção. Tem problema aí, por exemplo, ele estava sem 4 volantes nesse jogo agora, mas ao mesmo tempo ele não foi obrigado a jogar da forma como ele jogou. Então, dá pra gente entender, gente entender até que ponto o trabalho do Antônio pode ser questionado, e dá para questionar algumas decisões dele também. Por exemplo, a que eu mais questiono, porque o Pedro Costa não é nem... não existe nem a mínima possibilidade dele pensar em utilizar o Pedro Costa. De todas as vezes que ele jogou. E o Natan chega já a titular em 4 jogos seguidos. E a parada é, se você está reclamando do calendário... E o Natan já está sentindo. Se você está reclamando do calendário, e são as escolhas que o Matheus está falando, se você está reclamando do calendário, você vai jogar contra o Goiás e depois reclama que vai ter um jogo, repete você não pode repetir o mesmo time. Se você tem jogador de qualidade no seu banco, se o Remo montou um elenco com a folha que tem para ter jogador de qualidade, 2 jogadores manter por posição, o nível, manter o nível, então aí essas escolhas elas passam a ser questionáveis. Eu vou dizer o papo para vocês, eu não tenho papo na língua, não tenho compromisso com nada e com ninguém, só com essa empresa e com a minha consciência. Sinceramente, depois que o Claudinei deu entrevista para o Abner, só perdeu. O pai Abner deve ser jogado uma praga no Paysandu. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, cara. Para mim, treinador, ele atrapalha o futebol. Não era para ter o treinador, era para os caras se reunir, escolher quem está melhor fisicamente, mais entrosado, ir para o campo, e ficavam fora dizendo quem era para sair, para entrar, o cara cansava, ele pedia para sair. Brincadeiras à parte, o problema do Remo só não é pior, podemos dizer assim, porque ele tem um número de jogadores grande, tá? Mas o Remo... E até enquanto não tiver os jogadores todos no mesmo patamar, para mim é uma grata surpresa. É uma grata surpresa a pontuação que tem. Ponto. E você pontual. Reclamamos que o Jaderson não era mais aproveitado, ele volta ao time titular. O Jadersonzinho querido que eu adoro, não jogou porra nenhuma. Que o Marrone, quando chegou, tecnicamente é diferente de todo mundo, ele já jogou mais 8 partidas, fez só 1 gol. De pênalti ainda, tá? O artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, ele não faz jogos bons, ele faz um ou outro lance bom,
e bate pênalti, a bola, quando sobra para ele, aqui é muito, muito, muito fácil, ele bota para dentro. Mas o rendimento dele de jogo, 90 minutos, não joga Série A em nenhum, talvez no Sport. O meio de campo do Remo, todos com dificuldade, menos o Cantídio de ter essa bola no pé, e o próprio Pavani, quando pega um banco, aí que ele vira titular, ele volta a jogar 2 partidas muito bem, depois ele senta na maciota. Então o Remo tem essas características de jogador, cara. O Remo, regularidade no Remo, só o goleiro, cara. Só o goleiro esquece. Regularidade no Remo. E outra, o Remo é dependente pra caceta do cara que vai fazer o gol no time dele. Lá no ataque. Se esse rapaz não fizer, nenhum outro vai fazer. E não vai ter Pedro Rocha no próximo jogo. Sabe? Aí isso prejudica quem? Prejudica o Davó. Prejudica o Davó pra caceta, que marca zagueiro pra caramba, dá o jeito dele. Tu sabe por que esse uruguaio serviu e tá jogando? Porque ajuda na recomposição pra caramba, não é preguiçoso. Sim, Só que a parte de lá da frente, pouco faz, porque a bola chega mastigada, mano. Ela chega, mastigada não, chega mascada, chega com ruindade. A gente vê esses times jogando que nem tem jogadores tanto de qualidade, mas a gente vê troca de passe. O volante se interessando em buscar a bola no lateral, pô. Aí a gente vai para ideologia de jogo, né? Porque o treinador hoje em dia ele prefere ter um cara que corra o campo todo para marcar do que ter a criatividade ali. Se eu tenho jogadores, não entra na minha mente. Se eu tenho o Regis e Hernandes para jogar, só joga 30, então tá bom, vai jogar um 30, o outro joga 30 depois e depois eu fecho o time. Muda o sistema, pô. Muda o sistema, faz 4 no meio de campo e 2 no ataque, pô. Então, losango ali no meio de campo. É proibido jogar assim no Brasil hoje. É proibido jogar assim no Brasil hoje. Quem sabe quem joga assim no meio de campo? A Chapecoense. Para tu ter Giovanni Augusto meu como amigo, ponta e meu amigo, ponta de o Remo não atacantes. tem condições de jogar com 3 atacantes, por causa que os 2 beiradas não têm condição física de fazer a volta e atacar. Esquece, mano. Não tem. O menino não tem, que tá aí, mostrou, já tá fora de novo o Pedro Rocha. E o Marrone, que estava sem jogar um tempão, não tem a condição física de fazer isso. Não sei se eu vou falar besteira, Mataus, mas já que não tem condição, protege a defesa ali com os volantes, dá liberdade mais para os laterais para que possa apoiar esse homem de meio, que é a que a Chape faz, né? E o Remo tem 2 laterais. O K e o Giovanni Augusto ali no meio. O Remo tem 2 laterais ali, ele faz mais ou menos isso aí que o Michel falou, né? Que ele é um terceiro zagueiro, mas ele joga meio que de volante em alguns momentos. Então ela mantém essa estrutura ali com dois centrais que correm, e aí é um outro problema. O Remo ele tem esses centrais que vão correr, o Pavani vai correr bastante para marcar, o Cantígio vai correr. Eu não imagino os 2 ao mesmo tempo, por exemplo. Então ele vai precisar de volantes físicos e ter essa capacidade lá na frente. E um outro ponto sobre os laterais. Laterais do Remo tem que começar a ajudar a construir também. Natan teve um bom início, mas já não está aparecendo tanto. O Alan também já não está aparecendo tanto. Então o Remo hoje tem 2 laterais que não estão ajudando tanto, não estão fazendo a diferença no ataque e na defesa não estão consolidados. O Natan, até ouvi você falando sobre o Natan, que ele te enganou e tal, mas para mim ele entra nessa questão de escolha da parte física. O cara claramente não estava jogando, chegou aqui, pegou uma sequência, é óbvio que ele vai cair. Então se você tem um Marcelinho e um Pedro Costa no banco, usa, pô. Pois é, isso é minha revolta. Nesse jogo passado, principalmente... Finalzinho ali do jogo. Que finalzinho, no intervalo, tu já trocava, o cara estava caminhando no campo. Então... São essas escolhas que começam a ser questionadas. Eu estava assistindo, eu acho que era Flamengo, desculpa, Michel. Eu estava assistindo, acho que era Flamengo e Inter, ou foi um jogo anterior do Flamengo. Do Mirassol. O Luiz Araújo, o atacante do Flamengo, foi um jogo com 3 atacantes, certo? Beleza. Ele vai finalizar gol. Acho que a bola bate na zaga dos caras e retorna. Aí os caras saem pelo meio no contra-ataque, jogam a bola para a ponta e essa bola vem de novo para frente da área do Flamengo. Quem tirou a bola? Luiz Araújo. Eu vi esse lance. Mas o cara tem pulmão, tem caixa, é por isso que ele está na Série A, é por isso que ele joga em uma alta rotatividade, é por isso... O Marrone não vai fazer, o Davó não vai fazer... Então, e o Pedro Rocha faz de conta. E o Marrone até fez nesse último jogo e depois ele parou de atacar, né? Não, mas faz uma, 2. No último não, no penúltimo, perdão. Faz uma, 2, enfim, cara.
E aí entra aquela questão que tu também já tocou, Abner, sobre a questão que muita gente está querendo botar a culpa na preparação física. É óbvio que tem uma questão física envolvida, mas a culpa não é do preparador, porque o trabalho é integrado. Se o torcedor não sabe o que é trabalho integrado, o trabalho preparador físico do Remo, bora falar a verdade, o preparador físico do Remo é um excelente preparador físico. O problema do Remo foi ter contratado muitos jogadores com valências físicas ruins. Gente que estava parada há muito tempo, que vinha de lesão na temporada passada, que juntou vários tipos de competição nesse ano. É isso, o Remo está pagando. Alguns jogadores estão pagando por essa situação. E estão querendo botar uma culpa num rapaz que não é dele, é Rafael. E outra, sabe o que o preparador físico do Remo faz? Raposo, eu acho. No dia a dia, lá no Eu acredito que ele deve entregar. O trabalho é integrado. O trabalho integrado significa que você não tem um treino específico físico. Você trabalha com bola e a parte física. A metodologia dessa comissão técnica. A metodologia dessa comissão técnica é o trabalho físico ser realizado pelo treinador e seus auxiliares durante o trabalho que eles estão fazendo com bola. Exatamente. O preparador físico do Remo, ele só faz aquecer os caras, levar na academia e entregar no campo. Controlar a carga. É o que faz. Aí isso. A parte da fisiologia é dizer para o treinador o seguinte, olha, o cara não vai aguentar, o cara vai estourar a perna, o cara está com ácido lático forte, o cara está muito desgastado, diminui a base de treinamento dele. Aí se nessa conversa não está sendo respeitado pelo treinador, a gente não está lá para ver. A gente não está lá para ver. Bora embora, gente? Bora.